versículo 1, capítulo 1, versículo 15 e 16. Pedro, é um texto bastante conhecido. Eu ia falar sobre uma coisa e acabou levando para outra, e depois outra, e Deus é assim, querido. Mas eu creio que Deus vai falar contigo essa noite. Você acredita? Amém. Isso aí. Vou pregar mais para o lado direito hoje. O lado direito é mais quente. Tá vendo? O direito é sempre melhor que o esquerdo. Estou falando de outra coisa, piadinha. Vamos lá. 1 Pedro 1, versículo 15. Todo mundo comigo? Diz amém. Vamos lá, 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: mas agora sejam em tudo quanto fizeram, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem filhos. O próprio Senhor disse: sejam santos, pois eu sou santo. E se você abrir também Hebreus 12, 14, que eu já vou ler, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Vou repetir, Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Estenda suas mãos para cá. Orem por mim agora, em nome de Jesus, para que Deus possa me usar para falar nossos corações. Vamos orar, igreja. Pai, precisamos de Ti, queremos que Teu nome seja exaltado nessa noite mais uma vez, que a Tua palavra, rema, venha mudar destinos essa noite, venha destravar, ó Pai, aquilo que está travado, venha fluir as Suas promessas, venham viver novos sonhos, e ó Pai, essa semana vai ser diferente por causa da Tua palavra. Eu creio nisso, porque o Evangelho é o poder de Deus, a Sua palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ó Pai, aquilo que o Senhor tem ministrado, possa ministrar agora poderosamente e que possa encontrar um solo fértil para crescer 10, 60 ou 100 vezes mais do que aquilo que ouvimos aqui. E quem concorda, diga amém. Queridos, antes de começar a entrar na palavra, eu quero falar uma coisa. Deus, Ele fala uma parábola do semeador, mas eu não vou ler, a gente leu 1 Pedro, a gente leu também em Hebreus. Mas qual é o problema da semente? Abre sua mão assim, abre sua mão assim comigo. Imagina que tem uma semente na tua mão. Ela vai germinar e gerar frutos na tua mão? Não. Vai, gente? Não. Ela tem que ser o quê? Não. Só que Deus compara a palavra dele com uma semente. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente leva a palavra, mas não planta. E a semente só germina no solo, concorda comigo? Mas aí está, aonde é o solo da palavra de Deus? No coração. Olha para o pessoal do seu lado, abre a mão, fala assim: Senhor. Não, eu falei errado da palavra, mas a imagem segurança do Senhor pode funcionar. Que o Senhor, fala assim para ele, plante a palavra dele hoje em seu coração. Você coloca aí, se for homem com homem, eu vai tomar no teu coração. Em nome de Jesus, querido, tem que deixar germinar, mas tem que ter. Salmo 119 fala: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O problema é que muitas vezes nós, como cristãos, ouvimos palavra atrás de palavra, só que nós só pegamos a palavra. A gente, nossa, que palavra legal, vou pegar e vou levar. Mas não planta o coração, não deixa germinar, não deixa criar raiz. Aí lembra aquela música do coral: só quem tem raiz. E querido, só quem tem raiz realmente suporta o que você vai suportar. Só quem tem raiz vai dar frutos. E queridos, um outro erro, vindo
das vezes que nós cometemos como cristãos ao vir à igreja e pegar a semente de Deus que está sendo lançada essa noite, a gente come. Ao invés de deixar criar raiz no seu coração. Então, querido, quantas sementes você já perdeu por não plantar? Quantas palavras já foram lançadas aqui que ficou ao vento e o inimigo tomou de você? Palavras que liberam destinos, palavras que mudam realidades, mudam trajetos, mudam nações. E começa a partir de uma pessoa que entendeu e colocou e falou: Deus, essa palavra eu vou deixar plantar no meu coração, germinar e gerar frutos para a tua glória. Quem entende isso aqui? A questão é, vai ser mais uma semente jogada fora? Vai ser mais uma semente guardada no bolso? Vai ser mais uma semente engolida? Ou vai ser uma semente que vai falar: Senhor, cumpre em mim o teu querer, me ajuda a viver essa palavra, eu quero viver. Tem alguém, querido, só preciso de 10 irmãos aqui, se não Jesus tiver 10 incendiários aqui, 10 pentecostais, 10 pessoas que querem viver a palavra realmente, falar: cumpre em mim o teu querer, essa noite bate palma da glória a Deus. Porque é o nome dele que tem que ser exaltado. Mas você tem que deixar germinar em seu coração. Temos que parar de perder tempo, ou parar de engolir a palavra, guardar no bolso. E como é que eu guardo a palavra? Primeira coisa, anotando coisas, anotando a palavra. Se você não anota a palavra, você esquece. Aí foi mais uma palavra que você botou no bolso. E aquela palavra aí poderia gerar frutos mais à frente, não está gerando porque você ignorou. Aí foi mais uma noite sua perdida, ao invés de ser uma noite de destino. Querido, essa palavra tem mudado a minha vida, tem mudado a minha história, tem mudado a vida de alguns aqui e a história de alguns aqui. Essa palavra mudou a vida de alguém aqui? Levanta a mão, por favor, em nome de Jesus. Olha só quantas pessoas já têm sua vida transformada e vão continuar transformando suas vidas e vão crescendo, como a palavra diz, de glória em glória. De glória em glória. É isso que a palavra de Deus faz. E como a gente leu aqui, eu quero que você repita a palavra comigo: presença. Presença. Fala comigo: presença. Presença. Já viu pessoas que têm presença ao entrar num lugar? Pode ser, eu estou falando presença natural. Pode ser um homem ou uma mulher, por causa do porte. Tu olha, nossa, olha a presença dessa mulher, olha a presença do senhor. Tem a presença ruim também, quando uma pessoa entra no lugar, tu dá, nossa, a presença ficou pesada, o momento ficou pesado aqui. E tem outros que falam: nossa, quando você entrou, minha vida ficou mais leve. Agora eu quero que você entenda, como profeta, você pegue a mão do seu lado. Agora você vai ter que falar olhando nos olhos como profeta, e vai falar assim: você carrega a presença. Você carrega a presença. Querido, você carrega a presença do Deus vivo, o Criador dos universos, aquele que muda tudo, criou todas as coisas. Essa é a presença que você carrega. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar nesse seu complexo, dizendo às vezes que não é ninguém. Fala ao seu lado: eu venho falar do valor. Fala com o profeta: eu venho falar do valor que você tem. O quê? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até você pode então perceber que pra ele há algo encontrando em você. Por isso, exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Mais uma vez, você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo. Glória a Deus. Salve de novo, seu maravilhoso. Essa presença nós carregamos. O dunamis de Deus, a presença, o mesmo Espírito que habitava em Cristo e ressuscitou, ele nos mortos habita em você, em mim. Então, querido, eu vou te dizer uma coisa: nem a morte pode te parar.
não vai ter tristeza, choro, dor. E é interessante que você vê, quando é o enterro de alguém crente, tu vê que é coisa de louco, né? Eu nunca esqueço um dia que eu fui no enterro do vô da Thalita, e no mesmo dia tinha morrido um traficante. Estava o vô da Thalita, e do lado tinha outro lado lá, o traficante que chegou 2 ônibus, aí botou lá, aí o pessoal gritando, desesperado. Botando a mão, gritando, chorando, caramba. E no lado dos crentes, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Querido, esse é o Jesus que nós servimos, que nem a morte pode te parar. E essa presença que habita em você, em mim, em nós, pode mudar tudo ao nosso redor, se nós permitirmos. Só que o problema é, e aí que vai entrar essa questão de santidade, a presença, querido, muda tudo. No Velho Testamento existia a presença de Deus simbolizada na arca. Fala comigo, arca. Era a arca da aliança de Deus, que representava onde estava aquela arca, estava a presença. A presença não habitava em pessoas. A presença habitava numa. Então, se a arca não estivesse aqui, a presença de Deus não. E se a arca estivesse aqui? Eita! Algum já entendeu. Aí que está. No Novo Testamento, a Bíblia nos diz, a história nos relata comprovadamente que Jesus morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. E o véu do templo foi rasgado do alto a baixo. Você pode ler e reler essa história várias vezes, você pode ter visto em filmes, mas querido, eu quero que você entenda que ali foi um rompimento com a velha aliança e chegou uma nova e eterna aliança. Agora Jesus fala, ele já tinha profetizado: ei, eu não habitarei mais em templos formados por mãos humanas. Sabe o que aconteceu no Novo Testamento? A presença que habitava no mar, agora habita em você. Glória a Deus! Essa presença, querido, que fazia guerras serem vencidas, que fazia o povo prosperar, que fazia tudo crescer, tudo transbordar, agora habita em mim e em você. Porque nós, 2 Coríntios 3 fala isso, o tornamos templo do Espírito. Querido, o templo do Espírito, você é templo. A presença agora habita em você. E se você não entender isso, querido, eu quero te lembrar isso essa noite. Mas sabe qual é o problema? Muitas das vezes a gente resume o cristianismo a experimentar a presença. Fala comigo, experimentar a presença. Experimentar a presença. E tem gente que é viciada em experimentar. Vem para a igreja para experimentar. Ô pastor, senti um arrepio. Foi muito bom aquela palavra. Eu aquele louvor chorei. Quer experimentar a presença de Deus? Às vezes você resume o cristianismo a experimentar. Fala para os outros lados, para de só querer experimentar. A presença habita em você. É todo dia, não é só no templo. É todo dia que a presença está com você. A presença de Deus está no seu trabalho, como você está no trabalho. A presença de Deus está no seu quarto, na sua família, aonde você estiver. A presença de Deus estará com você. Assim como onde estava a arca, estava a presença. Agora onde você e eu estamos, a presença de Deus está. Glória a Deus, aleluia. E aí que está. A gente às vezes não manifesta a presença como a gente poderia manifestar. E como manifestar essa presença que a gente vai desenvolver aqui nessa mensagem.
E aí, a gente tem que parar de resumir o Evangelho, a experimentar a presença e começar a entender que Deus quer que a gente desenvolva, que a gente se desenvolva na presença permanentemente. Deus quer que a gente cresça em fé, cresça em graça, cresça em estatura diante dele. Prossiga em conhecer ao Senhor. Clame ao Senhor. Querido, nunca foi para você experimentar e ter migalhas da presença de Deus. Nunca foi. Sempre foi para você sentar à mesa do rei como filho e falar: ei, isso aqui é para você, meu filho. Para de querer experimentar, começa a sentar, começa a entender que a presença dele está com você e que você é filho, você é filha. Amém? Querido, então fala para o seu lado, começa a se desenvolver. Começa a crescer com Deus em intimidade, começa a buscar essa presença. Desenvolva, cresça, frutifique e multiplique o que Ele te deu. Porque a sua identidade está em Cristo, o seu destino está em Cristo, mas é destravado no seu desenvolvimento. Vou repetir: o seu destino em Deus. Deus tem um destino para cada um aqui. Deus tem plano para a vida de cada um aqui. Salmo 79 fala que Ele escreveu sobre a tua vida. Você sabia disso? Deus tem um diário lá que tem preparado para o Edmilson, para a Madinha, para mim, para cada um aqui. Tem tudo escrito lá. Ele tem um plano, Ele te planejou. Você não caiu de paraquedas aqui, você não foi um acidente. Ainda que a tua mãe e teu pai tenham falado: você foi um acidente, ou não queria você. Querido, Deus queria você aqui. Deus te trouxe até aqui para falar: ei, a minha presença está contigo. Ei, não se esquece que aonde você está, eu estou com você. Eu continuo mesmo ontem, hoje e... Mas você tem que se desenvolver na presença. Você tem que buscar. Você tem que esclarecer isso. Porque aí seu destino vai se tornar mais claro. O problema é que a gente só experimenta. A gente vive de migalhas. Aí a gente não entende o nosso futuro, que é grandioso com Deus, é tão maravilhoso. Mas só vai vivenciar quem se desenvolver na presença de Deus. Amém. Na intimidade com o Senhor. Mas agora, a gente também tem que entender uma coisa: tem muita gente pregando sobre espiritualidade nas redes sociais. Todo mundo agora virou coach espiritual. Tem muito coach espiritual também hoje em dia, falando sobre Deus, e não tem nenhuma vida com Deus. É tudo errado, o cara vai falar: não, porque Deus, a paz seja contigo. Aí fala um monte de coisa lá, e um monte de gente fala: nossa, que lindo e tal. Querido, entenda uma coisa: que Deus construiu a gente como um templo para a gente estar juntos. Nós somos o templo do Espírito. Não é somente eu e você, somos membros do corpo, e separados não funciona. Porque Ele fala: onde estiverem dois ou mais, eu estarei. Por isso que Ele criou a igreja. Então fala para o pessoal do seu lado assim: só se desenvolve quem se envolve. Eu vou repetir: só se desenvolve quem se envolve. Se você não se envolver na obra de Deus, eu tenho que entender para você não vai se desenvolver espiritualmente. Você não vai se desenvolver na presença, você precisa estar na igreja, no corpo de Cristo. Assim como o corpo de uma criança, ela vai crescer e se desenvolver à medida que ela está no corpo. Se eu arrancar o bracinho da minha filha, o braço dela não vai crescer. Precisa estar inserido. Assim como nós precisamos estar enxertados numa videira. Senão você não se desenvolve. Então, querido, fala para o seu lado: começa a se envolver na obra. Agora pausa para os comerciais. Que eu preparei essa mensagem, me enviou essa palavra rápido para falar para alguém aqui essa noite. Não sei para quem vai servir para mim. Posso falar? A pausa aí. Querido, já aconteceu com você? De às vezes você está fluindo, as coisas começam a dar certo, e você começa a crescer com Deus, começa a tudo dar certo, e do nada parece que vem um corte trabaltino. Um corte rápido. A propaganda. Aí do nada tu entende, fala: cara, tá tudo fluindo, tá tudo dando certo. Aí do nada veio uma enfermidade, veio uma porta fechada, veio alguém que eu perdi, ou o casamento terminou, o namoro terminou, começou uma brincalhada, eu não sei, veio um corte rápido do nada. E já aconteceu isso com você? Deus está falando com alguém aqui essa noite? Glória a Deus. Aí Deus mandou falar isso aqui para vocês, para alguém aqui essa noite. Ei, lembra ele ou ela? Posso falar, gente? Que eu não estou cortando, eu estou podando.
Vou repetir agora para esse lado aqui. Eu não estou cortando, eu estou podando. Porque o Pai, como agricultor, quando você dá fruto, Ele poda para você gerar mais fruto. Então Ele está limpando, tirando coisas da sua vida que não era para estar com você, ou que acabou o ciclo, acabou o tempo e falou: vou fazer uma coisa nova que você não sabe, só aguarda para ver. Continua enxertado, continua envolvido comigo, continua permanecendo na minha presença, que eu permanecerei em você, e você vai ver as coisas grandes que eu vou fazer na tua vida. Então, continua comigo. Eu não estou cortando, eu estou podando. Dói, mas faz parte do processo. Às vezes é uma porta fechada aqui para se abrir uma maior lá. Às vezes é uma enfermidade para te parar, para você se cuidar ali ou buscar mais a presença de Deus. Eu não sei qual foi a poda que Deus está fazendo na sua vida agora, mas eu quero te lembrar que Ele só está te podando para que você gere mais frutos. De maneira nenhuma, aquele que vê a mim, eu lançarei fora. Jesus diz isso. Ele corta aquele que não dá fruto. Então, querido, você deu fruto, foi cortado, não foi podado, nada, você está sendo podado, não cortado. Fala para o seu lado como profeta agora, em nome de Jesus, fala assim: Ele está cuidando de tudo. Só confia. Amém? Vamos voltar para a palavra agora. Querido, só se desenvolve quem se envolve. Vou falar uma coisa aqui. Se você não aceita repreensão, vou repetir. Se você não aceita repreensão, se você não aceita repreensão, você nunca vai estar preparado para a promoção de Deus. Vou repetir. Se você não está preparado para a repreensão, você nunca vai estar preparado para a promoção de Deus. Deus quer te promover, mas Ele vai ver se tu tem um coração humilde. Porque tem muita gente que Deus começa a levantar e usa um profeta, usa um líder, usa alguém para repreender, mas a pessoa não aceita. Mandei até uma mensagem para o Renan. Falei: Renan, que ele estava conversando, aí falou sobre verdade constranger. Eu falei: a verdade constrange. Deus não falou nada assim. Eu botei para ele, que eu lembrei o versículo também. A verdade constrange o coração humilde ao mudar, mas ofende o orgulhoso. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho precede a queda. Querido, Deus não promove quem é orgulhoso ou orgulhosa. Deus não promove quem não aceita a repreensão. Então, querido, você não é o santarrão, você não é o perfeitão, você não é a santa das santas. Fala para o seu outro lado: você não é o santo do santo, nem a santa das santas, minha filha. Você erra, assim como eu. Então esteja aberto a ouvir repreensão se não estiver errado. E tem gente que não aceita. Aí não entende que a vida está travada e não muda o nível. Porque você não é humilde. É o nariz lá em pé. Eu errar. A única vez que eu estava errado, pastor, foi quando eu pensei que eu estava errado. Tem gente que é assim. Mulheres não se incriminem. Tem gente olhando para o lado já. A amiga falou com você, hein? Querido, Deus não dá graça aos soberbos. Ele resiste. E às vezes Deus tem uma promoção para fazer para você. Aí ele: pô, tá errando, tá se desviando ali, vou fazer ali. Aí a pessoa não aceita. Ih, Deus fala: não vou me promover não. Vou fazer uma coisa aqui. Renan, vem aqui. Não, você, Renan é grande, você é bom usar ele, não vai usar ele também. Carregando muito grande, cresceu. Eu estou diminuindo. Gente, a gente vai ficando velho, a gente vai diminuindo, sabia? Estou falando sério, eu vou diminuir. A igreja, o corpo de Cristo, quando ele se envolve para se desenvolver, entenda que são 3 mãos. A mão para abençoar, uma mão para orar pela tua vida, zelar por você e cuidar de você. Amém? Amém. A mão em cima. E tem a mão, vira de costas, a mão para impulsionar, chegar, vai Renan, vai frutificar, vamos fazer acontecer, tal. Mas agora para aí. Mas também tem a mão, Renan, vem aqui, para segurar. Vai Renan, está vacilando nessa parte aqui, cara. Está fluindo ali, está toda mal. Mas tem que dizer uma coisa: eis que te digo. Pode sentar ali, você vai te falar. Querido, é isso o papel da igreja: orar, te expandir, fazer você frutificar, crescer, viver a visão que Deus tem para você, mas também na hora que você estiver errado, chegar e falar: meu irmão, olha só, tu está errando aí.
Você está vacilando, disciplina. Em Hebreus fala que ele disciplina os seus filhos. A disciplina na hora é causa de tristeza, mas mais tarde produz frutos de justiça. Querido, entenda que Deus, ele disciplina os seus filhos porque ele ama. Tem gente que, a gente está vivendo um tempo hoje que parece que repreender quem repreende não te ama, já viu? A gente vive um tempo de mimimi que, ele falou comigo, ele questionou, foi contra mim. Hoje a pessoa não consegue ouvir o outro lado. Não consegue ouvir pensamentos diferentes e já quer partir para a briga. Querido, como é que Deus vai te promover assim se você não aceita? Deus tem coisas grandes e novas para você, mas às vezes está tão apegado às velhas e tão orgulhoso com elas. E sabe o que acontece? Você está tão apegado ao sucesso do passado que você não vai viver um novo sucesso no futuro com Deus. Chegou a hora da gente abrir mão do velho, chegou a hora da gente abrir mão do nosso orgulho e falar, ainda que me doa, eu vou parar para ouvir meu amigo, porque ele quer que eu cresça. Eu vou parar para ouvir meu pastor, meu líder, o que quer que seja, meu irmão, minha mulher, meu marido, meus amigos, porque eles querem, é repressão de pessoas que querem o teu melhor. Querido, não se serve de amigos bajuladores. Tem um monte por aí, que dá tapinha nas tuas costas, mas depois vai te esfaquear pelas costas. Que te elogia, mas depois está falando mal de você. Ou que não quer que você cresça mais do que ele. Está cheio de gente por aí. Prefiro aqueles amigos que dizem a verdade na tua cara em amor. E falar, ei, eu amo sua vida e quero dar para você. Isso aí não está certo. Mas enquanto você não estiver preparado para ouvir repreensão, você não está preparado para a promoção de Deus. E querido, se você carrega a presença, você tem que ter um coração humilde como o de Jesus. Posso continuar, igreja? Porque, querido, a gente tem que aceitar, porque não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é o que você acha, não é o que você sente, é o que a palavra diz. Você tem que viver pela fé, amém, tá certo? Mas também pela orientação da palavra. Vocês acertaram, os dois, vocês estão crentes mesmo. Só que às vezes a gente está se orientando pela mídia, ou pelos nossos traumas, ou pelo que aconteceu, e a gente deixa aquilo nos governar, quando na verdade deve ser a palavra. Tem, por exemplo, perdão. Tem gente que é tão orgulhosa que não quer perdoar. Mas foi ele que me ofendeu. Foi ela que me ofendeu. Ele que tem que vir. Já aconteceu isso com você? Não olha para o lado. Não, ele que errou comigo, ela que errou comigo, ele que traiu, ele que quis meu mal, falou mal. Também não vou perdoar, não. Ele tem que vir aqui pedir perdão. Querido, lê a Bíblia. Porque a gente tem que viver. É o que eu sinto? É o que eu acho? É o que me dizem? É o que? É o que? É o que? Aí vem o versículo da oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Espera aí. Quem se ofendeu? Você se ofendeu? Adivinha quem tem que perdoar? Monique. Querido, porque às vezes a gente está esperando que o outro, e às vezes, cara, quantas vidas eu já vi que a pessoa morreu porque não perdoou pai, mãe, filho, sobrinho, aí morreu. Como eu queria ter a chance de perdoar? Como eu queria ter a chance de falar com ele, com ela? Já vi várias histórias assim. Querido, não perca tempo, porque sabe quem tem o poder de te ofender? Você tem mentido. E às vezes nós nos ofendemos e não queremos perdoar. Já aconteceu uma coisa na minha vida que, cara, uma pessoa me perseguiu demais. E eu falei, cara, mas essa pessoa está errada. Eu li essa palavra toda hora. Aí Deus ministrando isso comigo, assim como nós perdoamos aquele que foi ofendido. Aí a própria palavra continua assim, porque se você não perdoar aqueles que ofenderam, eu não vos perdoarei. Olha isso, que pesado demais. Deus não vai perdoar teus pecados se você não perdoar aqueles que te ofenderam. Ele conta até a parábola lá da dívida. Deus te perdoou uma dívida enorme. Te perdoou imperdoável. Aí um irmão falou alguma coisinha, fez alguma coisinha, acabou tudo para você. E às vezes você corta o relacionamento. Quando na verdade você tem que chegar lá e falar, e eu tive que fazer isso, tá, gente? Foi dureza para mim, porque meu orgulho dizia, não, é ela que tem que vir aqui, pedir perdão por tudo de mal que fez comigo. E eu tive que chegar lá, Deus falando comigo, porque é o que eu sinto?
É o que eu acho? É o que me dizem? É o que? Aí eu cheguei e falei, fulaninho, chega aí. Fez um horror na minha vida. Falei, olha só, não sei mal que eu te fiz, sei lá. Mas eu estou te perdoando, porque eu me ofendi com isso, tal, e já parte. Depois a pessoa continuou me perseguindo. Mas eu perdoei. Porque eu tenho que viver o que a palavra diz, o que a palavra diz, porque eu carrego uma presença, essa presença vai se manifestar. E aí que está, você não está aqui para viver o que você acha, querido. Se você quer viver a presença de Deus, se desenvolver na presença dela, você tem que precisar praticar. Então, querido, é difícil, porque todos nós somos orgulhosos. Olha a pessoa do seu lado. Ela é orgulhosa. Tem gente que tem orgulho de ser humilde. Esses são os piores. Não, porque eu tenho orgulho, porque eu sou muito humilde. Esses são os piores. Aquele que tem orgulho de ser humilde. Querido, todos nós somos orgulhosos por natureza. E egoístas também. Eu te provo isso. Agora, quer saber? Sim. Orgulhosa. Estou brincando, sim. Tira uma foto. Toda igreja aqui. Deixa eu ver a foto, pastor. Tu vai olhar para quem na foto? Tu vai olhar para quem na foto, infeliz? Tu vai olhar para você. Se você estiver feia, apaga e vamos tirar outra. Isso é porque você não é egoísta. Todo mundo ficou bem na foto. Se você ficou mal, não vai postar. Se postar, eu te mato aí. Para tu ver como tu é egoísta e orgulhoso. O mundo indirá de você, quando na verdade a gente tem que ver a palavra e que Deus quer. Eu estou feio, mas vai, tá todo mundo bem na foto, vai, posta. Eu te ouço. Querido, em nome de Jesus, a gente tem que viver o que a palavra diz, por mais difícil que seja. Porque eu sirvo a Deus antes de servir o homem. Muito, cara, se eu buscasse motivo para me afastar da igreja, eu teria vários. O fulaninho fez isso, fulaninho que ninguém me olhou na rua lá, fulano disse isso para mim. Ser humano é um ser complexo, orgulhoso e egoísta. Aí vem Jesus falar para a gente ser tudo ao contrário disso. A nossa natureza carnal, de dissensão, fofoca, rixa, não sei o que. Vai ver lá, domínio próprio, gentil, ser amor, tal, lá, tudo ao contrário. E a gente tem que deixar isso frutificar e germinar no nosso coração. Agora, vamos falar sobre santidade. Desde que eu levo o filho. A presença de Deus é manifestada quando a gente anda em santidade. Sede santos como eu sou santo. Seguir a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o... Sabe por que muitas vezes as pessoas não querem servir o teu Deus? Porque eles não veem a presença de Deus na sua vida. E sabe por que eles não veem a presença de Deus na tua vida? Porque você não anda em santidade. Se você anda como todo mundo anda lá fora, que diferença faz? Imagina, vocês olham para mim aqui, eu estou pregando aqui, mas chega lá fora, vamos supor que eu não estou casado, fico com todo mundo, pego geral. Aí eu estou pregando sobre amor, perdão. Ou então eu estou aqui, mas eu estou na balada, na noitada o tempo todo. Começo a usar drogas, começo a me prostituir, começo a, sei lá, a ficar bêbado na rua, mas eu estou aqui. Vocês iam ver a presença de Deus na minha vida? Porque a santidade é necessária para você mostrar quem é o Senhor da tua vida. A santidade é necessária para manifestar a presença de Deus. Mas às vezes a gente tem um conceito errado de santidade. A santidade diabólica, que é um conceito errado, é egoísta, ao invés de ser altruísta. Eu quero dizer com isso, a gente acha às vezes que a santidade é eu ser melhor do que o outro. Não, porque eu bebo, eu fumo, não sei o que, para lá igual o fariseu orando. Sou melhor do que eles. Querido, isso é uma santidade diabólica, que está te afastando de Deus. A santidade de Deus é que as pessoas vejam Deus, que você sirva o outro, que você ame o outro e viva a palavra de Deus. E isso vai fazer com que a presença de Deus seja manifestada na sua vida. E querido, Josué 3,5, olha como a santidade é poderosa. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: se preparem, se santifiquem, porque amanhã farei grandes coisas na sua vida. Grandes coisas, grandes vitórias no seu exército. Josué capítulo 3, versículo 5. Ele fala para se santificar hoje, que o milagre vai acontecer amanhã. Fala comigo, santidade hoje,
milagre amanhã. Existem milagres para quem anda em santidade. Existem chaves que vão ser destravadas na sua vida espiritual quando você entender que você foi separado para uma grande obra. Que você, como sua mãe dizia desde muito cedo, você não é qualquer um ou todo mundo. A sua mãe falava qualquer um? Legal, a minha assim falou todo mundo. Você não é todo mundo. Alguma mãe já disse isso para você? Só eu? Mãe, mas todo mundo lá na escola vai faltar. Você não é todo mundo. A mesma coisa, gente. Deus está falando para você, você não é todo mundo. Você é minha propriedade exclusiva. Aleluia. Você foi selado com o Espírito, eu te escolhi desde o teu tamanho, tem grandes coisas para fazer na tua vida. Você não é qualquer um. Você nasceu para ser grande. Você nasceu para ser grande. Para de se comparar com os outros. Ei, eu te separei para uma grande obra. Você não é todo mundo. Aleluia. Santidade hoje, milagre. Então entende que se separar para Deus traz milagres. Santidade atrai milagre, manifesta a presença de Deus. Porque, gente, a gente tem que entender que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. A liberdade que Deus veio conquistar, Ele nos conquistou para sermos livres em Jesus, nos traz responsabilidade. Responsabilidade de escolher se eu vou ser fiel a Deus ou não. E é aí que está, que você vai mostrar a presença de Deus na sua vida ou não. É quando você é tentado a querer matar a tua esposa, ou matar teu marido. Ah, meu Deus, vou matar esse cara, esse infeliz. Estou com ódio dele. Mas você não faz isso. Você fala, santidade. Tem que amar. Quando você é tentado a divorciar, fala, vou chutar o lado. Não aguento mais, esse infeliz, esse indeciso. Mas você engole teu orgulho e fala, não, tem que amar, tem que perdoar. Quando alguém te faz mal, aí você quer fazer mal à pessoa. Aí a palavra diz, ora porque eles perseguem. Aí você, opa, tem que orar porque ele me persegue. Não é fazer oração, Senhor, mata ele. Não. Deus vai dizer, Senhor, tem misericórdia. Vai lá, toca nele, faz ele arrepender. Querido, a gente tem que fazer isso, senão a gente não vai ver os milagres. Porque a soberania de Deus não anula a minha responsabilidade como homem e mulher de Deus. E muitas vezes a gente está falando, não, Deus é santo, então, tal, não sei o quê, você está tudo errado, tudo errado. Aí as pessoas não veem Deus na tua vida, não querem saber de Deus, não querem saber da tua igreja, não querem saber nada. Porque você vive como todo mundo lá fora. E você não é todo mundo. Agora eu quero te falar outra coisa que veio aqui, que eu achei fantástico, enquanto eu estava escrevendo. Fala comigo, a santidade tem poder. Tem poder. E eu vou te provar isso, porque se Jesus não fosse santo, estaríamos perdidos. Ele nasceu sem pecado, morreu como homem santo tomando nosso lugar. A santidade de Jesus nos deu acesso a Deus. E hoje, quando eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de alguém que foi santo, obedeceu e foi obediente até a morte, fiel até a morte de cruz, para que Deus exaltasse o nome dele acima de todos os outros. Ele entenda, a santidade de Jesus foi que nos salvou. E é no nome dele, porque eu não sou digno, você não é digno, mas quando eu oro no nome de Jesus, alguém que foi santo, as coisas acontecem. Santidade tem poder. Agora eu quero falar algo mais profundo aqui. O nome de Jesus tem poder. A palavra de Deus diz isso. Mas se você vê no grego koiné, o que ele diz? Numa, fala comigo, numa. Numa, o que é isso? Numa é no grego escrito nome. Só que numa no grego significa muito mais que nome. Significa caráter. Também, sabia disso? Ou seja, o nome de Jesus, o caráter de Jesus tem poder. A vida de Jesus tem poder. Porque quando eu estou, vamos supor, eu estou em nome da Nadia. Estou representando ela. Eu estou em nome de Jesus. Eu estou representando a pessoa de Jesus. A autoridade que Jesus me deu. As promessas que Ele me deu, que Ele me concedeu. Então, querido, que você está aqui em nome de Jesus. E eu quero te falar uma coisa. Palavras proferidas por um homem e uma mulher, no nome de Jesus, tem poder. Tem o que, gente? Poder. Palavras proferidas. Mas agora, quem anda em santidade tem milagres. Amém. Palavras proferidas no nome de Jesus tem poder. Mas andar em santidade atrai milagres. Amém. Atrai milagres que você nunca viveria se não fosse com Deus.
Mas se a gente não obedecer, gente, não adianta. Porque a santidade que vai manifestar a presença de Deus é na sua diferença, no seu agir na tua família, é no seu agir no seu trabalho, é no seu agir nessa casa. Quando a gente anda em santidade, a gente começa a mostrar a Deus, sem a qual ninguém verá. Então entenda, às vezes a gente acha que a gente não vai ver Deus, isso também faz parte. Mas é os outros que vão ver Deus na gente também. Que você faz tudo que todo mundo faz. Mas quando você é diferenciado, fala comigo, a santidade, fala do seu lado, santidade te destaca. Querido, quem não vai querer contratar alguém que é honesto? Quem não vai querer promover alguém que tem caráter e confiar as maiores riquezas? Você vai contratar alguém que vai te roubar? Vai querer alguém como sócio assim? A santidade destaca. Eu lembrei que tinha uma mulher que arrumava as casas de todas as minhas tias, elas vão lembrar, que chamava para arrumar as nossas casas lá e pagava a diária dela. Sabe o que ela fazia? Ela pegava metade do shampoo escondido. Olha só, chegava lá, metade do shampoo pegava, todas as cheias. Aí todos falavam, o shampoo cheio. Aí do nada, aí outra chega para lavar, caramba, o shampoo aqui estava vazio. Eu sei que eu lembro, ela roubava. Ela tinha um talento de arrumar a casa, era muito boa. O talento dela abriu a porta, mas a falta de caráter fechou. Meu Deus, é forte! Não adianta você ser cristão e não ter caráter. É forte! Não adianta você ser cristão e dizer que é crente e não anda em santidade. Meu Deus! Está roubando como todo mundo rouba. Quer se aproveitar da oportunidade quando tem. Faz as coisas que todo mundo faz lá fora e acha normal. Aí você não entende porque as coisas não estão acontecendo na tua vida com Deus. Querido, a santidade traz a vida de Jesus em nossas vidas. E o pecado, a nossa morte. A santidade te destaca da multidão, o pecado te iguala. O pecado manifesta as obras da carne, a santidade manifesta os frutos do Espírito. A santidade te aproxima de Deus, o pecado te iguala. A santidade te aproxima de Deus, o pecado. A santidade te destaca da multidão, o pecado te iguala. Como se santificar, pastor? João 17:17. Santifica na tua palavra. É aonde, gente? Pela palavra. A santidade é quando eu entendo que a semente tem que germinar no meu coração e eu começo a viver, começo a obedecer. Porque é o que eu sinto? Não. É o que eu vejo? Não. É o que me diz? É o que o mundo diz? É o que? Ainda que eu seja orgulhoso, ainda que eu seja egoísta, eu tenho que viver o que a palavra me diz. Se a palavra diz, eu tenho que obedecer. Porque assim, a presença de Deus, eu vou me desenvolver, eu vou destravar meu destino. E aí eu vou falar coisa para rápido para eles terminar. A santidade declara para o mundo que você é um cidadão dos céus, o embaixador do rei, um representante de Deus aqui na terra. O pecado só mostra que você é um pecador. Você está vendo como a santidade tem poder de destravar destinos? Quando a gente começa a entender a nossa responsabilidade, agora, vamos lá, profeta. Fala para a pessoa, pega na mão dela que isso vai ser forte agora. Olha no olho dela, olha no olho dele. Fala assim: ei, não adianta carregar a presença sem obediência. Sabe por quê? Lembra, no Velho Testamento, a presença de Deus estava onde? Numa. Relata no livro lá, em Juízes não, outros livros ali, que o povo de Israel perdeu uma guerra, mesmo com a arca, sabia disso? Os filisteus vieram e dominaram, eles estavam com a arca, eles chegaram a pegar a arca, aí o povo de Israel ficou todo feliz, falou, não, vamos ganhar agora. Os filisteus tiveram com medo, não, mas vamos lá dominar. Perderam a guerra. Sabe por quê? Eles estavam com a presença, mas sem obediência. É forte. Tem guerras sendo perdidas aqui nessa noite, porque você carrega a coisa mais valiosa do mundo, a presença de Deus, mas você não obedece. Aí você está sendo escravo do pecado, você está sendo escravo de pessoas, escravo do dinheiro, escravo de N coisas, sendo dominada por coisas fúteis, de vaidade, por questões emocionais
não obedece, você não abre mão. Não adianta carregar a presença sem obediência. A sua vida vai começar a destravar quando você começar a obedecer, quando você começar a abrir mão de amizades que estão corrompendo os bons costumes, quando você começar a se afastar de tudo aquilo que te afasta de Deus, e você começar a falar: eu quero viver o que Deus tem para mim. Vai ser fácil? Não. Vai ser difícil? Vai. No mundo tereis aflições, mas se eu andar em santidade, vai dar tudo certo para mim? Não, vai ter perseguição. Vai ter perseguição, vai ter arma preparada contra você. Vai comandar quem anda em pecado. Vão te chamar de santarrão, vão te chamar de fanático religioso, e virou a cabeça, vão te zoar, vão te chamar de quadrado, vão te chamar de um montão de coisa. Mas eu quero te dizer, vale toda a pena. Vale toda a pena, porque você vai viver o que nenhum deles vai viver. Você vai vislumbrar o que nenhum outro vai vislumbrar. Gente, andar em santidade incomoda quem anda em trevas. Tem a história da cobra tentando comer o vagalume. E ela fica tentando comer o vagalume fala: ei, por que você está tentando me comer? Eu não faço parte nem da sua cadeia alimentar. Sabe o que a cobra falou? A tua luz me incomoda. Querido, a tua luz só vai brilhar quando você começar a andar em santidade. O inimigo vai se incomodar. O inimigo não se incomoda com o crente que está no pecado. O inimigo está feliz com você. Você está desonrando a Deus, afastando as pessoas de Deus, dando mais motivo para falar: lá, é crente, ó. Tá vendo? Aí. É isso que o inimigo quer. Deus tem um plano para você? Sim. Deus tem um plano para você? Sim. O diabo também. Está amarrado, mas muitas vezes ele está seguindo o plano do diabo. Às vezes você está seguindo o plano do diabo e não de Deus. E o final dele é morte. Porque ele só tem para roubar, matar e destruir. Ele tem um plano para ele: vou botar essa mulher, vou botar esse cara, vou fazer essa oportunidade, vou colocar aquela tentação, e ele vai para aí e eu vou destruir a vida dele. Tem muito cristão vivendo o plano do diabo ao invés do plano de Deus, porque não quer andar em santidade. E aí que está, querido. Lembra de Sansão? A força dele estava onde? A gente fala cabelo, mas se você ler em Juízes 16, 20, da obediência, ele conta para Dalila, aí corta o cabelo dele. Ele desobedeceu. Aí a palavra dele, de Juízes 16, 20 fala assim: e a presença de Deus saiu dele. A força dele nunca esteve no cabelo, estava na obediência. Na obediência vai falar presença, mas também serve na presença de Deus em obediência. Porque não adianta carregar a presença. Ele carregava a presença, Sansão? Sim. Mas desobedeceu. Aí você vê vários homens e mulheres. Tu vê que homens que honraram, querido, viveram a promessa. Porque a santidade faz você ser uma nova criatura. O pecado faz você continuar sendo uma velha. Você quer continuar sendo uma velha criatura ou uma nova? Então ande em santidade, querido. Porque a sua versão em Jesus, cara, vai ser incrível. Agora, para terminar, querido, às vezes a gente faz poses de derrotado, já reparou? Acontece uma notícia ruim, a gente fala: meu Deus, quem vai ser de mim? E agora? Acabou, é o fim. Isso acontece comigo de geral, a maioria das vezes. Só que eu tenho que lembrar da minha versão em Cristo. Quem eu sou em Cristo, que eu carrego a presença dele, que eu tenho que obedecer o que a palavra dele diz, que ele está comigo, ser forte e corajoso. E aí eu entendo, quando eu estou em Cristo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor. Quando eu estou em Cristo, ainda que eu seja perseguido, não serei abandonado, ainda que eu seja batido, desanimado, aquele versículo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Quando você está em Cristo, você tem uma versão vencedora. Você tem uma versão impossível de ser vencida. Ninguém e nada vai poder te parar quando você está em Cristo. O problema é que a gente esquece, que a gente carrega a obediência, a gente não quer obedecer e a gente não vive o que tem para viver. Porque sem Cristo eu vivo no pecado para o pecado.
mas em Cristo eu vivo dele, por ele e para ele. Vamos ficar de pé. Pode bater palma para Jesus. Eu não sei o que Deus falou contigo essa noite. Mas, querido, em nome de Jesus, não adianta carregar a presença sem obediência. Guerras estão sendo perdidas pela falta de obediência. Assim como Israel caiu por falta de obediência, mesmo carregando a presença. Sede santos como eu sou santo, porque a santidade tem poder de atrair milagres e atrair aquilo que Deus tem para você, para te destacar no meio da multidão. Então, querido, não é fácil. Você vai ter tentações, você vai ter coisas como eu tenho também. Mas eu tenho que agir e tomar uma decisão perante o que a palavra me diz, por mais difícil que seja. Então eu quero te fazer um apelo. Você que de alguma forma entendeu essa mensagem e você quer viver o novo de Deus, o destino que Deus tem em você, e você entende que precisa de ajuda, você entende que precisa da presença de Deus manifesta, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu sei que você é fraco, eu sou fraco, por isso nós temos que ser dependentes dele. Nós precisamos pedir ajuda a ele. E se você quer a ajuda dele, vem aqui essa noite, vem aqui para frente que a gente vai orar juntos. Vamos orar juntos para estender as mãos uns para os outros e falar: vamos seguir para viver as promessas de Deus. Porque Ele é por você, Ele é por mim, Ele é por nós. Mas muitas das vezes nós não queremos abrir mão daquilo que estamos vivendo. Mas Deus tem mais para você e para mim. E se você essa noite entendeu essa mensagem, e você quer viver o novo de Deus, você quer viver os planos de Deus, você entende que a obediência é necessária. E se de alguma forma você acha que está carregando esse fardo sozinho, eu quero que você lembre que Ele pagou um alto preço na cruz por você. E Ele quer te ajudar a carregar essa cruz. Ele quer te chamar para o novo. Mas para isso vai ser necessária uma decisão. Vai ser necessário obedecer. Então vem aqui à frente, querido. Vem aqui à frente, querido, para a gente orar junto. Para a gente viver os planos de Deus juntos. Em nome de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Querido, às vezes estamos caminhando para caminhos de morte, mas Deus tem um caminho de vida e vida eterna. E é isso que Ele quer para você. Muita gente vive de milagres, mas chegará naquele grande dia, não vai entrar no reino dos céus. Sabe por quê? O que Jesus fala? Vocês praticam iniquidade, eu não te conheço. São pessoas que não se arrependeram. São pessoas que não reconheceram que precisavam de Jesus. São pessoas que só carregaram a presença, mas não viveram em obediência. Então, se você quer viver isso, vem aqui à frente sem medo. A gente não está aqui para te julgar, a gente não está aqui para apontar, a gente está aqui para estender a mão um para o outro e orarmos juntos, para vivermos tudo aquilo que Deus tem para viver com Ele. Em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, vem aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Tu conhece a vida de cada um aqui. Tu conhece o deitar, o dormir, o levantar, por onde vamos, o que temos feito. Nada, Senhor, nada pode se esconder aos teus olhos, porque nós carregamos a Tua presença. Nós fomos escolhidos por Ti. O Senhor nos ama. O Senhor nos escolheu. Mas, Pai, nós entendemos essa noite que precisamos ser santos como o Senhor é santo. Precisamos manifestar a Tua presença em santidade. Precisamos abrir mão do pecado e abrir mão de tudo aquilo que está nos afastando de Ti, para viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza de cada um aqui. Ó Pai, as tentações, as amizades erradas, os convites que temos aceitado, de repente, que não são do Seu agrado. Ó Pai, que o Senhor venha nos constranger com o Teu amor. Que o Senhor venha nos lembrar essa semana dessa palavra, que a santidade tem poder de atrair milagres. E ó Pai, o Senhor é por nós. Mas que a gente venha sentir prazer na Tua lei,
Que não venha ser uma semente lançada fora, ou guardada no bolso, ou engolida, mas uma semente que vai germinar em nosso coração e gerar frutos para a honra e glória do seu santo nome. E eu tenho certeza que aqueles que decidirem tomar uma decisão perante Ti essa noite, Pai, vão viver coisas que ninguém nunca jamais viveu. Em nome de Jesus, toma o Teu povo e abençoa cada um deles. Amém.